Bom dia, igreja! Bem-vindos de volta ao nosso devocional. Que bom ter você aqui. Espero que você esteja aprendendo a cada dia com aquilo que a gente tem estudado, aquilo que a gente tem aprendido aqui a partir da palavra de Deus. Eu tenho aprendido bastante, que normalmente quem ensina é quem mais aprende, né? Então, estou aprendendo bastante junto com vocês e espero que a gente possa continuar caminhando junto, aprendendo juntos a cada dia. E tem muita coisa ainda para a gente ver pela frente. Então, fica aí junto com a gente. Nós vamos hoje para o versículo 17, que eu dei uma mexidinha ontem, né? Mas nós vamos olhar ele um pouco mais a fundo e vamos ver que tem muita coisa mais profunda aqui do que a gente imagina, tá? Capítulo 11, versículo 17 é o nosso texto. Vamos fazer uma primeira leitura, vou fazer um primeiro comentário e aí nós vamos dar uma aprofundada numa segunda leitura, um segundo comentário, porque tem níveis de profundidade nisso aqui. Se você olhar na superfície, vai falar, tá bom, você não tem nada, que grande coisa. O problema não é a falta de profundidade da Bíblia. Muitas vezes o problema é a falta da profundidade da nossa leitura da Bíblia. Então vamos junto explorar essa profundidade no capítulo 17. Olha só. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Quem faz o bem aos outros, diz que tem um resultado. A si mesmo faz. Vamos falar sobre isso já já. E o homem cruel causa o seu próprio mal. Olha que interessante. Primeira coisa que a gente precisa entender, existe uma causalidade aqui, ó. O cara que faz bem acaba recebendo bem. O cara que causa o mal acaba gerando o seu próprio mal. Ou seja, está presente aqui a lei da semeadura e da colheita, a lei bíblica. Cara, se você semear o bem, você colhe o bem. Se você semear o mal, você colhe o mal. E existe uma causalidade aqui. Esse é o primeiro nível que a gente precisa entender, que às vezes algumas coisas, né, inclusive de mal que vem para a nossa vida, a gente acha que é o inimigo, né? Acha que é alguma coisa, cara, às vezes é uma semente ruim que eu plantei, que eu não me liguei, que eu achei que não ia ter nada a ver, né? E talvez me encaixe ali na segunda parte. O homem cruel causa o seu próprio mal, né? Eu mesmo trouxe uma tragédia sobre mim. A gente falou sobre isso ontem, falando de fiador, né, cara? Vai lá, rompe a lei de Deus, assina como fiador, deu ruim, cara, trouxe o seu próprio mal, né? Deus não tem nada a ver com essa história. Mas vamos olhar algumas coisas aqui e alguns entendimentos, vamos aprofundando aí em diferentes níveis. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. Como que a gente pode entender isso? Os mais místicos, e eu não concordo com isso, tá? Não há respaldo bíblico para isso, tá? Mas os mais místicos vão dizer, porque você dá para o universo dá de volta para você. Gente, nós não temos universo. É claro que existe o universo. Mas nós não nos relacionamos com o universo. O universo é impessoal e o universo é criação. Nós nos relacionamos com o Criador, o Autor, que é pessoal. É muito bonito. Você dá para o universo dá de volta para você. É lindo. É uma explicação rasa que pode substituir aquilo que a gente deveria acreditar. Não, eu faço bem modelando o caráter de Deus. Nós vamos ver que tem caráter de Deus nisso. Nós vamos ver já na leitura mais profunda. Eu modelo o caráter de Deus e há uma recompensa, há um retorno disso. Não que se eu fizer, Deus vai devolver. Já não vou falar sobre isso, mas eu me relaciono com Deus aqui. Ok? Eu faço bem por quê? Porque eu sou criado à imagem e semelhança de Deus e eu sou chamado para refletir o caráter de Deus. Ok? É por isso que eu faço bem, que você deve fazer o bem. E como que então eu vou receber um benefício, né, que a si mesmo o faz? Não é que o universo vai dar de volta, não é que se você fizer o bem, Deus está te devendo, ele vai ter que fazer bem para você. Não é barganha, não é troca, Deus, ele é soberano, ele é sobre todas as coisas e a gente não faz barganha com Deus, ok? Mas é simplesmente o seguinte, o primeiro nível que a gente precisaria entender é o seguinte, a gente semeia o que colhe. Mas também, se eu faço o bem, vamos pegar um microcosmo, tá? Vamos pegar um ambiente público, mas bem pequenininho. Vamos falar na sua rua. Vamos nem falar do teu bairro, nem da tua cidade, nem do país, nem do mundo, tá? Vamos falar da tua rua. Não sei quanta gente mora na tua rua. Mas na minha é bem pouco.
Imagine que na sua rua você busca fazer o bem ao próximo. Na sua rua, cara, você ajuda os seus vizinhos, você serve seus vizinhos, você é solícito, você, sabe, tá presente, cuida, liga para ver como é que tá, protege, ajuda a proteger a rua, se tem alguém estranho passando, você fica de olho, né, comunica com os vizinhos. Você é um cara, pô, que vizinho, cara, que vizinho top. Se você faz o bem nesse microcosmo da sua rua, tá? A probabilidade é que os seus vizinhos vão querer o seu bem e vão retribuir a você o bem. Então não é o universo que está devolvendo nada, não é que Deus te deve porque agora você fez e barganhou com Deus. Não tem nada a ver. É relações humanas, isso é sociologia, ok? Sociologia. Você faz o bem. Quem faz o bem aos outros, assim mesmo se faz. Por quê? Porque esse vizinho vai querer bem para você, esse vizinho vai cuidar de você, esse vizinho vai proteger você, esse vizinho vai ficar de olho na rua também para proteger a sua casa. Quando você sair de férias, o vizinho vai ficar de olho para você. Cara, você vai ter um bem-estar social naquele microcosmo. Então, é simplesmente isso. Cara, quem faz o bem aos outros, assim mesmo se faz. Por quê? Porque uma sociedade estável e saudável se faz a partir de cuidar uns dos outros. Isso é inegável. Isso é inegável. Uma das coisas que tem tornado a nossa sociedade tão cruel, tão difícil, tão amarga, tão sozinha, é que, cara, nas cidades grandes, principalmente, cada um por si, Deus por todos, e, cara, sai da frente que eu tô passando. Não existe mais um cuidado, não existe mais um fazer o bem um para o outro. E por isso as sociedades se tornaram frias, porque assim como eu também não cuido do outro, o outro não cuida de mim, é cada um por si, Deus por todos. Né? Mas quando eu crio um ambiente de cuidado, eu recebo um ambiente de cuidado. Quando eu faço bem para alguém, essa pessoa vai querer fazer o bem para mim. Quando eu supro uma necessidade, a pessoa vai querer suprir minha necessidade. E a sociedade, vamos dizer assim, o tecido da sociedade, ele tem esse fio de você fazer o bem. Isso é necessário para uma sociedade de sucesso e uma sociedade né, que vai bem. Então, quem faz bem aos outros, assim mesmo se faz. Porque se eu for um vizinho gente boa e ajudar os vizinhos da minha rua, cara, eu vou ter uma rua onde todo mundo se gosta, onde todo mundo olha um pelo outro, onde todo mundo se cuida, onde todo mundo se ajuda, onde todo mundo faz bem. Pô, vai ser... Eu colho um benefício disso. Os outros colhem também, mas eu também colho dos outros. E assim como talvez tenha um vizinho meu que é necessitado e os vizinhos vão lá e ajudam, cara, vai ser uma benção para ele. No meu momento de necessidade, eu também vou ter quem cuide de mim. Ok? Então, simples assim numa leitura secundária. Nós vamos para uma mais profunda já já, tá? Mas vamos para a segunda parte. E o homem cruel causa o seu próprio mal. Por quê? Vamos para a tua rua lá, vamos para a minha rua. Você não dá bola para os vizinhos, não atende eles, não quer saber, vira as caixas de som para os vizinhos e toca funk o final de semana inteiro. Né? Tá nem aí. Festança, polícia batendo na casa 3 horas da manhã, os vizinhos tudo acordado, né? Todo mundo dizendo, meu Deus do céu, esse cara entrou na rua aqui, é uma tragédia, a gente não dorme mais, não tem mais sossego, o cara não se importa com a gente, não atende a gente, não para na rua, não cumprimenta, não baixa o vidro para falar um oi, só entra e sai da casa dele, não tá nem aí, né? O homem cruel causa o seu próprio mal. Por quê? Porque, cara, esses vizinhos não vão estar positivamente dispostos para com o vizinho novo que chegou e que não quer saber de ninguém. Provavelmente, né? Na hora de uma necessidade, talvez pela bondade do coração ainda vai ajudar alguma coisa, mas vai ajudar de cara fechada. Vai ajudar e vai dizer, ô vizinho, vou te ajudar aqui, mas deixa eu te falar, cara, para de fazer essas bagunças aí no final de semana, nós precisamos dormir, né? Então, é simples, né? Lei da semeadura e da colheita. Mas vamos levar um pouquinho mais a fundo aqui, para a gente entender uma coisa. Quando o texto diz, quero olhar o texto aqui contigo, quem faz o bem aos outros, a si mesmo se faz, na verdade aqui está falando de uma coisa um pouco mais profunda. A palavra no hebraico, que é fazer o bem aqui, é uma palavra diferente. Eu fui pesquisar ela aqui, inclusive, tá? Aqui está falando da palavra recede, que é a palavra de um amor fiel de Deus. Então não é só fazer o bem, tipo, fui levar um bolo na minha vizinha, né?
Isso é fazer o bem, mas está falando de algo muito mais profundo. Cara, quem demonstra o caráter e o amor fiel de Deus para o seu próximo, a si mesmo, se faz. Quem demonstra o caráter de Deus para os seus vizinhos, para o seu próximo, cara, vai colher isso de volta de uma forma preciosa. Olha aqui de novo como, né, não tem a ver com você dar para o universo devolver para você. Tem a ver com você demonstrar o caráter de Deus, porque eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para mostrar quem Deus é. Quando eu expresso através da minha vida o amor fiel de Deus, através das minhas ações, eu torno o povo ao meu redor, a sociedade ao meu redor, a cidade ao meu redor, um lugar melhor e eu mesmo sou beneficiado. Eu mesmo sou beneficiado, ok? Porque estou demonstrando o mais alto valor, o mais alto, né? Princípio, vamos dizer assim, de amor, o exemplo de amor nesse sentido. Então, nós fomos chamados para a gente refletir o amor de Deus, para a gente refletir o caráter de Deus. E quando a gente reflete isso, a gente começa a tornar. Começa por você mesmo, depois a sua casa, depois a sua rua, né? Depois o seu bairro, depois sua cidade, né? Começa nesse sentido e você começa a expressar isso, você começa a demonstrar isso de uma forma transformadora e começa a transformar sociedade. Queridos, sociedade você não transforma de cima para baixo. Você não transforma legislando de cima para baixo. Você transforma vivendo Deus de baixo para cima. A gente transforma um a um, falando de Jesus, exemplificando Jesus, amando o próximo, né? Amando o próximo e transformando pessoas que vão transformando casas, que vão transformando ruas, que vão transformando bairros, que vão transformando cidades, que vão transformando estados, que vão transformando nações. Não se pode legislar a moralidade. Eu acho que tem áreas da moralidade que a gente tem que legislar, né? No sentido de proteção ao ser humano, mas tem que vir do coração, a transformação tem que vir do coração. Então, está falando aqui da gente exemplificar esse amor de Deus. Né? Deus mesmo diz, 2 Samuel 22, 26, diz, cara, eu vou ser misericordioso com quem é misericordioso, né? E eu vou mostrar a minha perfeição para aquele que é perfeito. Então, existe uma ideia de que Deus olha as nossas ações e nos retribui nesse sentido. Da mesma forma, né? Mateus capítulo 7, versículo 2, diz o seguinte, cara, assim como você julgar, você será julgado. Se você vai procurar defeitos, a palavra julgar ali não é você dizer que é errado, a gente já falou sobre isso aqui, né? É você procurar defeito dos outros. Cara, assim como você procurar defeito nos outros, os outros vão procurar defeito em você. Então, que tal você não procurar defeito nos outros? Né? Que tal você tentar ser o melhor que você pode, servir da forma que você possa servir, tentar somar, né, e fazer a diferença. Então, a gente deve entender isso, que nós somos chamados para exemplificar o caráter de Cristo, para sermos literalmente aquilo que Gênesis diz, criados à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente mostra a imagem e a semelhança de Deus em nós, o ambiente ao nosso redor se torna melhor. O ambiente ao nosso redor se torna melhor. Paulo depois vai dizer no Novo Testamento, né, que nós somos o bom perfume de Cristo, né? Que onde a gente chega deve ter um perfume suave, não precisa ser uma coisa chamativa, não precisa sair enfiando perfume nas narinas das pessoas, né, que não conhecem Jesus. Mas as pessoas por onde a gente passar devem olhar e falar, cara, que gostoso, né? Que bacana, parece ter um ar, ter uma coisa diferente com ele, com ela, né? E que esse diferencial seja Jesus. Esse diferencial gere um ambiente perfumado onde a gente passar, né? Esse diferencial atraia pessoas a nós e a fonte do perfume que é Jesus em nós. Então, fica aqui, né, para nós algumas reflexões em cima disso. Né? Existe a lei da semeadura e da colheita, existe a realidade de que aquilo que a gente faz reflete ao nosso redor, e existe uma realidade mais profunda ainda, que não é só fazer bem ao próximo, é demonstrar o amor leal de Deus. Tudo que você faz, meu irmão, tudo que você faz, minha irmã, está demonstrando o Deus a quem você diz servir. E que Deus nos capacite hoje a nós
demonstrarmos um pouquinho com a nossa vida esse Deus que nos amou, que nos tocou, que tem tocado a nossa vida e que quer tocar a vida de outros através da sua vida também. Vamos orar por isso? Obrigado, Deus, por essa palavra hoje, por esse entendimento. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas e essa responsabilidade de a gente não só fazer o bem, mas demonstrar o amor de Deus. Eu oro para que a gente possa fazer isso hoje, Deus, fazer isso bem, e que ao fazer isso possamos impactar a vida de pessoas e nós mesmos também sermos impactados de forma positiva. Ajuda-nos, Deus, a sermos a imagem e a semelhança do Senhor. Pessoas possam ver em nós as impressões digitais de Deus. Nós oramos assim, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um grande abraço para vocês aí. Deus abençoe. Aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau.